Hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico, um problema que se confunde muito com transtorno de ansiedade. Então nós vamos saber aqui qual é essa diferença com uma entrevista, né, com a psicóloga Larice, que está aqui, gente, para tirar todas as nossas dúvidas. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, esse é um dos maiores percentuais do mundo. Apesar disso, nós ainda sabemos muito pouco sobre essa diferença entre essas duas doenças, né? Ansiedade e síndrome do pânico. Então, olha, a gente já está aqui com a nossa psicóloga convidada. Oi, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda, Larissa Pego, gente. E você viu que já tem pergunta para você, né, Larissa? Muito obrigada pelo convite, Nayara. A gente é que agradece a sua participação aqui no Vida Saudável, principalmente para tirar essas dúvidas, né? Porque muita gente confunde, não sabe quanto que está com ansiedade, quanto que está com síndrome do pânico. Bom, vamos começar com a pergunta da nossa telespectadora, para ela nos ajudar aqui. Olha, a pergunta da Andréa Alves, ela é do bairro Gurupi, e ela pergunta isso: quais os exercícios e alternativas naturais para aliviar os sintomas de ansiedade? Assim, para a ansiedade não tem segredo, é atividade física. São técnicas de relaxamento também. Por isso que é interessante, muitas vezes, você procurar um profissional, porque sozinho talvez você não consiga. Então, no momento que você faz terapia, é indicado, principalmente se você procura uma terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, que é uma abordagem da psicologia, é indicado que se ensine a fazer essas técnicas de respiração, para que o paciente, no momento daquele pico de ansiedade, ele possa sozinho estar fazendo exercício nele, certo? É também essa questão da atividade física. Muitas vezes as pessoas elas não acreditam nisso. Ah, mas como é que vai aliviar? Mas no momento que você coloca o seu corpo em atividade, isso automaticamente já acontece. Então, seria atividade de alto impacto ou seria atividade mais de relaxamento, atividade física, para poder você se sentir mais tranquila? Qual seria esse tipo de atividade? Eu costumo dizer que é aquela que você se identifique. Porque não adianta você querer fazer uma atividade física que não seja aquela que você gosta. É como se fosse um martírio, né? Então tem que ser algo que lhe dê prazer, que possa realmente desestressar, né? Tirar toda aquela ansiedade. Essa questão da técnica de respiração eu acho muito interessante, porque a partir do momento que o paciente ele passa a fazer nele mesmo, sozinho, fica muito mais fácil conseguir... E hoje, gente, na internet tem muitas pessoas com essas técnicas gratuitamente. Então, basta seguir alguns especialistas, né, em relação a isso. Bom, então vamos agora entender qual é a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Dá para explicar? Sim, é o seguinte, na verdade o transtorno, né, hoje já é dito como transtorno do pânico, ele é um tipo de transtorno de ansiedade. E eles são bem característicos, porque a síndrome do pânico, quando você chega nesse nível, você já começa com os pensamentos muito catastróficos, de você achar que vai morrer, que você vai ter um ataque cardíaco. Inclusive, nesse momento de pandemia, isso é muito comum acontecer, da pessoa chegar numa urgência do hospital e dizer, estou morrendo, estou com taquicardia, faz todos os exames e não dá nada, né? Então, geralmente o médico indica, né, que procure um psicólogo, exatamente porque a pessoa ela não consegue ter o controle. Das suas sensações. Tem até uma cartelinha aí, para poder ficar bem didático, sobre síndrome do pânico. Gente, ficou de pânico, acho que foi um erro de digitação, peço desculpas. Então, palpitações e dor no peito, tontura e fraqueza, falta de ar e suor. Esses são alguns dos sintomas? Sim, todos eles estão na síndrome do pânico, como também é da ansiedade. Qual é a diferença? É a intensidade. A pessoa que sente essas palpitações, quando ela tem a síndrome do pânico, ela tem certeza que vai ter um ataque cardíaco ou vai ter um AVC. E no caso também dessa, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela chega ao ponto de achar que vai morrer. Já na ansiedade, não. A ansiedade, ela é inata, todos nós temos, todos nós sentimos. O que acontece? Às vezes ela começa a perder um certo controle e nesse momento a gente também tem que estar procurando ajuda, porque às vezes sozinho a gente não consegue.
Ou seja, a gente vai fazer uma prova, vai fazer um trabalho novo, qualquer novo desafio, é normal que você tenha ansiedade. Exatamente, é muito normal, é algo que está com a gente, não tem como a gente fugir da ansiedade. E o grande problema da ansiedade é esse, porque as pessoas elas querem fugir dessa ansiedade. E o certo é que você enfrente, é que você deixe ela chegar. Eu até costumo dizer para os meus pacientes que é aquele amigo seu que você não está querendo naquele momento, que chega ali na sua casa e você quer descansar e chega. E aí você tem que aceitá-lo, né? E naquele momento que você está com ansiedade, você tem que começar a ter atenção plena, que é observar o que está ao seu redor, tentar reter a sua atenção naquilo, certo? Você tenta fazer a técnica de respiração também. Então, tem várias técnicas que te ajudam a aceitar essa ansiedade e deixar ela embora. A ansiedade, ela não vai ficar com você. É só por aquele momento, por aquela situação estressante. E ela tem uma causa, de um momento, ou seja, eu vou assumir um emprego novo, aí eu fico ansiosa. Exato, vou fazer uma prova. Do pânico, não, às vezes não tem causa nenhuma e você começa com aquele... Exatamente, ela de repente acontece e é dessa forma, de forma assim bem catastrófica. A pessoa, ela começa a pensar nessas coisas piores. Que vai realmente morrer, que vai ter um ataque cardíaco. Sente o coração aqui na boca, né? Exatamente. A ansiedade você sente também, só que é diferente, é numa menor intensidade. Já tem pergunta, pode soltar. Olha, a ansiedade pode causar doenças físicas, como, por exemplo, dores no corpo e náuseas? É uma pergunta da Leninha. Leninha, na verdade, essa questão desses sintomas físicos é exatamente o que acontece, né? É como se teu corpo estivesse respondendo à ansiedade. Então, são vários, eu chamo até de sintomas físicos, né? São as palpitações, são as náuseas, é a sudorese. Isso seria na síndrome do pânico? Não, nas duas tem. Só o que é que diferencia? A intensidade. Na síndrome do pânico, a intensidade é muito grande, ao ponto da pessoa achar realmente... que vai morrer. Ou então que vai ter um ataque cardíaco ou um AVC. Então, ela se torna bem mais séria. A ansiedade, não, você ainda consegue controlar melhor. E principalmente se você se utilizar das técnicas. Agora, geralmente, meus pacientes, eu costumo, na terceira, quarta sessão, quando a queixa principal é a ansiedade, eu faço o questionário de ansiedade, o inventário. E lá tem 24 sintomas. Não é nada não, mas a ansiedade, ela traz nessa média de 24 sintomas. Isso quer dizer que você pode ter todos, como você pode ter na base de 4 ou de 10. Então, vai depender muito do nível de ansiedade que você tem. Então, tem tratamento para a gente encerrar aqui nossa entrevista? Tem, sim. Eu sempre digo assim que é um casamento, né? Que é a psicoterapia juntamente com a ajuda do psiquiatra. Muitas pessoas precisam realmente entrar na medicação e ter muito cuidado, são as dosagens, porque às vezes o remédio atrapalha na terapia, então é preciso que realmente tenha... São as duas coisas, das duas pontas. A medida das duas Tá bom, então. coisas. Muito obrigada, Larissa, pela sua participação. Obrigada, Conversei aqui com a psicóloga Larissa Pego. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável. Obrigada.